Dia Internacional da Mulher, com a doutora Estela Mares Grespan. A doutora Estela Mares, como você sabe, é cardiogeriatra, médica cardiogeriatra. E ela estava me dizendo uma vez que nos estudos, muitas vezes as mulheres são preteridas. Como na vida, né? Sem dúvida. Na realidade, nos estudos, nos estudos populacionais, os estudos com drogas, medicamentos, né? E tudo mais, existe uma insuficiência muito grande de idosos e dentre os idosos, particularmente de mulheres idosas. Então, muitas vezes nós transportamos as evidências que nós temos nas pessoas mais jovens e nas mulheres ou nos homens para as mulheres, sem ter tanta evidência, porque elas não estão tão presentes. E como é que é na carreira médica? Que até tão pouco tempo atrás era exclusivamente masculina. Estou falando de décadas, né? Isso certo, é pouco tempo. Eu já tenho décadas de formada. Então, no tempo, quando eu entrei na faculdade, nós éramos, na minha turma, exatamente 15% da turma de homens. Já era bastante. Turmas que me precederam tinha um contingente ainda menor, né? Hoje, nós estamos vendo, pelo CRM, né, que as mulheres abaixo de 40 anos, o número de mulheres médicas é praticamente igual, quase meio a meio, não é? Mas no meu tempo não era assim. Mas as mulheres, em algumas sociedades, por exemplo, nas sociedades celtas, que eu estudei muito por causa daquele meu livro, Todas as Mulheres São Bruxas e tal, elas eram as curandeiras, elas eram as médicas, elas eram as parteiras, né? E depois, com o advento de outras sociedades, de outras mentalidades machistas, dando toda a prioridade ao homem, elas foram perdendo isso, né, pelo caminho. A mulher não é naturalmente uma cuidadora, não existe na mulher esse viés para a medicina, para a saúde? Sim, tanto que tem se demonstrado que, de modo geral, depois que um paciente consulta com uma médica mulher, ele tem uma adesão grande a ela, porque ela tem uma tendência de ser mais acolhedora. Então, o que eu quero te dizer é que a condição da mulher, em qualquer área, mas na área médica, ela não pode ser reducionista e nos atribuir o papel de cuidadora. Não, nós podemos nos desenvolver em qualquer campo. Doutora Angelita Gama é uma pioneira no campo da cirurgia. Se você for olhar o número de mulheres da Sociedade Brasileira de Cirurgia, da Academia Brasileira de Cirurgia, são pouquíssimas. Mulheres cirurgiãs de tórax, por exemplo, cardiovascular, são pouquíssimas. Neurocirurgiãs, menos ainda. Então, nós estamos vendo que, com o grande volume de mulheres na medicina, como nós estamos tendo, elas hoje estão conseguindo adentrar em campos que tradicionalmente eram redutos masculinos. Então você começou dizendo que pelo CRM você encontra quase 50% Sim. de mulheres Sim. na medicina, né? Então metade são mulheres, no entanto, em algumas áreas elas ainda não entram. Não, elas entram, mas porque hoje as sociedades são mais permeáveis. Sim, mas por que elas não estão lá? Qual é a razão? Elas que não se colocam ou existe uma barreira? Olha, existem redutos que ainda são muito fechados do ponto de vista que requerem grandes habilidades técnicas que nós temos, não é? Claro. Desenvolvidas ao longo do século, mas digamos assim que existem áreas em que é mais difícil entrar, como algumas que eu mencionei. No entanto,
muitas mulheres escolhem não ser cientistas, pesquisadoras, doutoras, professoras doutoras. Elas querem ser completas, conciliar profissão e amor, casamento, filhos. Muitas optam por uma carreira que permita a elas um certo alívio e um maior papel de cuidado com o seu filho, com tudo. Então, muitas se encaminham para áreas como dermatologia, tanto clínica quanto estética, oftalmologia. São áreas em que não existe emergências, chamados noturnos, que permite à mulher conciliar de uma forma melhor a vida profissional, ou seja, ela quer ter um pouco de satisfação em tudo. Ela quer ser duas coisas. Ela quer ser completa. Quer ser as duas então, coisas. muitas vezes, a mulher opta por essas carreiras. Por exemplo, você falou de mim. Naquele tempo, quando eu entrei na faculdade, a maior parte das mulheres se encaminhava para a ginecologia, onde eram bem recebidas, uma coisa natural, mulher cuidar de mulher, não é? Pediatria. E pediatria. Eram os grandes campos. Que eram as duas primeiras coisas que a medicina deixou, digamos assim, a mulher fazer, né? Que é o caso daquela Elizabeth Blackwell, lá nos Estados Unidos, que se formou em 1848 e não conseguiu ser nada além de ginecologista, e depois a irmã dela nada além de pediatra. Exatamente, isso vigorou por muitos anos. Se você quer saber uma coisa de curiosidade a meu respeito, se interessa ao telespectador, mas enfim, eu tentei ser neuro e não consegui. Por que não? Porque me foram fechadas as portas. Aí me abriram as portas para que eu viesse para São Paulo fazer neuro. Naquele tempo não me interessava vir para São Paulo, muito menos fazer neuropediatria, que era excelente. No hospital de clínicas havia essa possibilidade, mas eu não queria. Mas eu não fui aceita, não é? Então, como eu gostava muito de cardiologia e me dava bem naquilo, eu optei por ser cardiologista. Mas a minha primeira opção, eu esbarrei nessa dificuldade. Angelita me contou uma vez que quando ela quis ser cirurgiã e se apresentou ao mestre dela, ele disse: não, eu não vou querer você como minha discípula, porque eu vou ensinar tudo para você, você vai se casar, vai ter filho, vai embora e você está tomando o lugar de um outro cara que pode ser o cirurgião no teu lugar. E a Angelita, como todo mundo sabe, é uma mulher que optou por não ter filhos em nome da dedicação que ela tem à própria carreira, né? Agora, eu vou te dizer, acho que se num determinado tempo fazer uma escolha por uma profissão e também acadêmica era, digamos assim, um desejo da mulher, hoje é quase que uma obrigação. A mulher, dificilmente um casal pode abrir mão do dinheiro que a mulher traz hoje em dia. Dificilmente o homem consegue ser o provedor da casa como era no passado. A mulher está saindo e aí nós vemos o outro grande problema, Isabel. O problema é que no mundo inteiro as mulheres continuam ganhando para o mesmo trabalho salários inferiores. Eu não vivi esse problema, eu não vivi. Por quê? Porque eu fui funcionária pública federal, concursada, e quando você trabalha na universidade, no ministério, aqui, acolá, você tem salário igual. Existe uma isonomia
não importa o sexo. Mas isso não se observa Não, nas empresas não, privadas. Nas empresas privadas não, é 30% a menos. E eu estava recentemente vendo uma estatística em que hoje um grande número de responsáveis pela família, né, são idosos. Um grande número de idosos morando sós. E também se viu mulheres acima de 65 anos, 22% apenas delas são aposentadas. Os números frios são esses: 77% de homens, 22% de mulheres aposentadas após 65 anos. Isso tem que mudar. Bom, muita coisa na condição da mulher tem que mudar. Né? A mulher ainda está em construção. O ser humano, eu não gosto muito de fazer abordagens feministas ou tal. Eu acho que o ser humano, ele está em perene construção. Mas no caso da mulher, eu considero o seguinte: a construção, a luta pelo direito, pela igualdade do direito. E igualdade do dever também. O homem vai arrumar a cama tanto quanto a mulher, não é? São deveres domésticos, mas são deveres, não é? Então, você está formulando a primeira premissa do feminismo, a igualdade na diferença. Sem dúvida nenhuma. Então ainda tem muita coisa para fazer. O caminho é muito longo e é por isso que eu vou, acho que encerrar, dizendo que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa. É isso aí. Obrigada, Estela. Obrigada, Isabel. Beijo, na Inquisição.